Boa tarde, professora Aparecida. Hoje vamos fazer uma revisão de verbo, não é? Então, lembrando, o verbo é uma palavra que admite muitas flexões, não é isso? Mas ele indica uma ação, cantar, estudar, falar, trabalhar, um estado, não é? Uma situação. Então, a menina está tranquila, permanece tranquila, continua tranquila, ou um fenômeno da natureza, tá? Essa questão do fenômeno tem que ver o contexto, não é? Então, os verbos que indicam fenômeno são chover, ventar, trovejar, relampejar, tá certo? Agora, se na frase for assim, choveu menina bonita na festa, meu chefe trovejou de raiva, é noutra conotação. Nesse caso, não é fenômeno natural. Então, tem que ver se indica fenômeno mesmo, tá certo? Então, o verbo indica ação, estado, fenômeno, né? Ele se flexiona em pessoa, eu, tu, ele, nós, vós, eles, em número, singular e plural, em tempo, não é? No tempo, tempo presente, pretérito perfeito, imperfeito, no modo, indicativo, subjuntivo, e ainda tem aquela estrutura, não é? Aquela estrutura, o radical, a vogal temática, o tema e as desinências, tá certo? Então, e tem as formas nominais ainda do verbo. Quem lembra, as formas nominais são 3: infinitivo, gerúndio e particípio. O infinitivo do verbo, ele vem sempre terminado em R, né? Cantar, falar, estudar, escrever, partir. O gerúndio vem sempre terminado em NDO, cantando, estudando, escrevendo, partindo. E o particípio terminado em ado ou ido, cantado, falado, partido, tá certo? Então, vamos continuar. Vamos ao texto, não é? Não é só ciências, história, português, matemática. Tem os amigos, as brincadeiras, os professores. A gente aprende muito mais coisas na escola. Aí você já lê ou relê e tenta entender o que o texto passa, não é? Então, ele está conversando e falando sobre a importância da escola, que na escola não é só, você não vai somente por causa das matérias, do conteúdo, não, né? Tem outras coisas que você aprende na escola, como a convivência com os amigos, as brincadeiras, os professores, tá certo? Então, essa questão da interpretação, porque muitas vezes vem a questão da interpretação do texto, o que você entendeu com a mensagem. Vamos à pergunta. Acerca da leitura da tirinha, faça o que se pede. Transcreva todos os verbos encontrados na tirinha. Ora, aí você volta ao texto e vamos lá aos verbos. Então, aos verbos, marcar aqui, ó. Não é, ó, um verbo aqui é do verbo ser, não é? Eu sou, tu és, ele é um verbo. Tem, eu tenho, tu tens, ele tem. Muito bem. E a gente aprende aqui do verbo aprender. Eu aprendo, tu aprendes, certo? Vamos ver outra pergunta. Aqui todos os verbos encontramos, depois é só você formular a sua resposta. Informe o tempo dos referidos verbos. Vamos aqui, o tempo. Os referidos verbos estão no tempo presente. Veja, ele é presente. Ele tem, é presente. E aprende, é presente. Então, todos os verbos estão flexionados no presente. E o modo é o indicativo, tá? Vamos lá à pergunta. Então, aqui, informe o tempo é o presente, tá? Aí você tem que voltar no texto
e conjugar o verbo, identificar o tempo. Isso aí você tem que treinar bastante aqueles quadrinhos, coloca um verbo, a sua escolha mesmo, e conjuga em todos os tempos, estuda bastante. Os tempos do indicativo, do subjuntivo, tá certo? Informe o modo dos referidos verbos. Então, o modo é indicativo, não é que é o presente? Então, no presente são 6 tempos. O presente, o pretérito perfeito, o imperfeito, o mais que perfeito, o futuro do presente e o futuro pretérito. São 6 tempos do indicativo. Então, tempo indicativo, não é? E forme o modelo de conjugação dos referidos verbos. Vamos lá. O modelo de conjugação. Ó, não é do verbo ser, terminado em ER, segunda conjugação. Tem, do verbo ter, segunda conjugação. E aprender, segunda conjugação também. Aí vem, informe o modelo de conjugação dos referidos verbos. São todos de segunda conjugação. A linguagem de uma tirinha é acessível e semelhante à usada cotidianamente. Nesse sentido, informe qual verbo está sendo utilizado como elemento característico da linguagem coloquial cotidiana e extraia do texto 2 o trecho que ilustra essa situação. Olha só. Aqui é uma tirinha. Então, veja, é uma conversa. Esse balãozinho aqui representa a fala. Então, se ele está falando, a fala é livre, espontânea. Não precisa você falar assim, a linguagem erudita, não é? É uma linguagem assim do dia a dia, como se fosse uma fala. Aqui ele usou tem os amigos. Então, esse verbo ter aqui, ele é informal. Esse tem aqui, tá, na linguagem assim, mais trabalhada, culta, seria do verbo haver. Os amigos, não é? Seria a culta. Esse aqui é informal. Então, esse verbo aqui, não é? Outra palavra também que está na linguagem formal é agente. A gente aprende. Ora, é uma linguagem do dia a dia, da conversa, da fala espontânea, livre. Mas se você for escrever numa redação, você nunca coloque esse agente, porque é informal. Aqui no caso seria o nós, né? Nós aprendemos, aí fazer a concordância. Então, mas como se trata de uma fala, de uma conversa, ele está falando, então ele pode usar esses dois termos aí informais. Tá bom? Então, ó, a linguagem de uma tirinha é acessível. O que é acessível é que qualquer pessoa entende, né? Que é feito para você ter acesso rápido, entendimento rápido. Não é um questionamento assim da linguagem mais culta, mais trabalhada, não, tá bom? É semelhante à usada cotidianamente, como se estivesse conversando mesmo. Nesse sentido, informe qual o verbo está sendo utilizado. É o verbo tem no lugar de há, né, como elemento característico da linguagem coloquial cotidiana. E extrai do texto o trecho que ilustra essa situação. É o termo agente usado lá, no lugar de nós. Tá certo? Então, vamos ver aqui. Já mostrou aqui, não é? A utilização, aqui são as respostas, tá? Os referidos verbos pertencem à segunda conjugação, pois terminam em ER, ser, ter e aprender. Veja aqui a resposta como está trabalhada, tá vendo? Os verbos encontrados na tirinha. Aí vamos a 5. A utilização do verbo tem, no sentido de existir, haver, no trecho, tem os amigos, as brincadeiras dos professores. É um elemento característico da linguagem coloquial cotidiana, tá? Aquele agente também é informal. Agora, vamos ao segundo texto. Posso te dar meu coração? Sempre ansiosa, madame apanhou uma revista sobre a mesinha e disse:
Quero que você leve esta revista hoje e leia com bastante atenção. A reportagem que assinalei com uma fita vermelha. Diana pegou a revista. Ela estava curiosa. Já ia perguntando do que a reportagem tratava. Madame, porém, ergueu a mão direita de longas unhas vermelhas e fez um gesto proibitivo. Não vou dizer nada para não influenciar você. Quero ver sua reação quando voltar para a próxima aula. Agora, queridinha, toque mais um pouquinho para mim, pois estou triste. Sentindo pena daquela mulher, Diana voltou à posição e em seguida seus dedos correram sobre o teclado, arrancando os sons que abrandavam as coloridas saudades do coração de Madame Pixirilo. Ela ficou alegre outra vez e até já tinha sorrido. Lá fora anoitecia aos poucos e ventava muito. Então, Ganimedes José tem um termo coloquial aqui, ó, pra, tá? Então, já para adiantar aí, certo? Então, em redação, evita essa construção aqui. Você coloca o termo certo mesmo, que é o para, tá bom? Aqui também é um texto narrativo, tem um diálogo direto, não é isso? Então, vamos às perguntas. No trecho, Diana voltou à posição e, em seguida, seus dedos correram sobre o teclado. As palavras destacadas aparecem em que tempo e modo? Voltou é um passado terminado, concluído. Pretérito perfeito, não é isso? Os dedos correram é um passado terminado, concluído. Pretérito perfeito. Então, vamos conferir a resposta. Então, as palavras voltou e correram aparecem no tempo pretérito perfeito do modo indicativo. Muito bem. Então, veja. O verbo, a pergunta agora é: no trecho, ela ficou alegre outra vez e até já tinha sorrido. A palavra destacada corresponde ao verbo ficar. Conjugue o referido verbo no tempo presente do modo indicativo, no tempo presente do modo subjuntivo. Então, veja, é um fato presente do agora, não é? Então, vamos lá à conjugação. Então, a questão 2, presente do indicativo. Eu fico, tu ficas, ele fica. Nós ficamos, vós ficais, eles ficam. Aí vem o presente do subjuntivo. Que eu fique, que tu fiques, que ele fique. Que nós fiquemos, que vós fiqueis, que eles fiquem. Vamos à próxima pergunta. Aí tem. No trecho, Diana pegou a revista. A palavra destacada corresponde ao verbo pegar, do infinitivo pegar. Conjugue o referido verbo no imperativo afirmativo e no imperativo negativo. Olha só, quando eu mostrei esse modo imperativo, eu fiz um quadrinho, uma receita para você conjugar esse modo imperativo sem medo de errar, não é? Aí eu pedi para você chegar no modo imperativo, você conjuga o presente do indicativo e o presente do subjuntivo. Esse tempo afirmativo é formado das segundas pessoas do presente do indicativo sem o S. Então, eu pego, tu pegas. Nesse tu pegas, lá no imperativo, fica pega tu, sem o S. Não é? Porque é uma ordem, pega tu. Tá? E a segunda pessoa é o vós. Eu pego, tu pegas, ele pega. Nós pegamos, vós pegais. Pegais. Sem o S fica pegai. Então, pegai, vós, no imperativo.
As outras pessoas vêm do presente do subjuntivo mesmo, que eu pegue, que tu pegues, que ele pegue, tá bom? Então, esse verbo, ele muda um pouquinho, mas é só uma questão da fonética, é só do som mesmo. Então, ele é classificado como regular, porque é só uma questão fonética mesmo, não é? Eu pego, eu peguei, não é? É só uma questão aí do fonema mesmo, tá certo? E o negativo, você conjuga o presente do subjuntivo e você só copia do mesmo jeito. Não muda nada para formar o imperativo negativo, porque ele é do mesmo jeito do presente do subjuntivo. Que eu pegue, que tu pegues, que ele pegue, que nós peguemos, que vós pegais, que eles peguem. Conjuga do mesmo jeito, não pegues tu, não pegue você, não peguemos nós, não pegueis vós, não peguem vocês. Do mesmo jeito. Acrescenta só o não, tá? Então, é só você fazer aquela tabelinha, aquela receita que eu dei logo quando eu introduzi o verbo, né? Então, conjuga o presente do indicativo e o presente do subjuntivo. Desses dois tempos, você vai formar o imperativo afirmativo e o imperativo negativo, tá certo? Eu não coloquei aqui o quadrinho, já fui direto aqui, ó. Imperativo afirmativo. Pega tu. O tu aqui, ó. Eu pego, tu pegas. Pega sem o S, tá vendo? Não existe a primeira pessoa do imperativo afirmativo. Alguém sabe dizer por quê? Não existe a primeira pessoa do modo imperativo afirmativo? Porque o imperativo, ele indica uma ordem. E você não dá uma ordem a você mesmo, que é o eu. Então, eu pegue. Como é que pode isso? Não pode, não é? Então, o imperativo afirmativo não existe a primeira pessoa do singular. E não existe a primeira pessoa do singular, aqui também do negativo. Já vai direto para segundo. Não pegues tu, tá? Aí vem, pega tu, pegue você, peguemos nós, pegai vós, tá vendo? Sem o S, peguem vocês. O eu não existe. O imperativo negativo. Não pegues tu, não pegue você, não peguemos nós, não pegueis vós, não peguem vocês. Veja que o negativo não corta nada, não muda nada. Você só acrescenta esse não, tá? Do presente do subjuntivo. Restante copia igual. Esse aqui, tira o S aqui, da segunda, que é vós, e o S do tu aqui, do afirmativo. Tá certo? Então, fazendo essa tabelinha, você conjuga qualquer verbo no modo imperativo sem nenhuma margem de erro, né? Para não errar, você conjuga esses dois tempos, o presente do indicativo e o presente do subjuntivo. E aí dá origem a esse imperativo afirmativo. Tá certo? Vamos à próxima. Outro texto, tá? Para entender a mensagem e também os questionamentos de verbo aqui, que aparecem lá as perguntas. Ele dirigia e usava o telefone para não perder tempo. Um dia bateu em um poste. Claro, era questão de tempo. Teve sorte, ninguém se feriu. Só perdeu dinheiro e muito tempo. A interpretação aqui é o seguinte: ele dirigia com muita velocidade, que era para não perder tempo. No final, bateu e perdeu o quê? Além de tempo, ainda dinheiro. Então, tem que entender aqui a história. Então, vamos às perguntas do verbo. Acerca da leitura da tirinha, faça o que se pede. No trecho, só perdeu dinheiro, a palavra destacada corresponde ao verbo perder. Conjugue o referido verbo. Aí aqui vamos conjugar nesse mesmo tempo. Vamos ver o que é no mesmo tempo, pretérito perfeito do indicativo. Então, eu perdi, tu perdeste, ele perdeu. Ele ou ela, né? Nós perdemos, vós perdestes, eles ou elas perderam. É o tempo
que é o passado concluído, terminado, tá? Então, essa um já foi, né? No tempo pretérito perfeito, aqui tá pedindo o tempo, tá certo. E no tempo pretérito imperfeito e ainda no mais que perfeito. Então, vamos lá. No pretérito perfeito, conjugamos, né? Conjugamos no pretérito perfeito. Agora, no pretérito imperfeito, né? É aquele passado não concluído ainda. Eu perdia, não é? É um tempo no passado, mas que não foi concluído, terminado completamente. Eu perdia, tu perdias, ele ou ela perdia. Nós perdíamos, vós perdíeis, eles ou elas perdiam. Então, aqui é você escolher um verbo ou mais de um, fazer todos os quadrinhos, conjugar em todos os tempos, aprender a conjugar todos os tempos, essas desinências aqui, ó, tá? E o mais que perfeito é aquele tempo passado que depende de um outro passado, não é? Aquele tempo que não é muito comum, não é? Então, eu perdera, tu perderas, ele perdera, nós perderamos, vós perdereis, eles ou elas perderam. Na verdade, esse tempo termina sendo mais fácil porque ele é diferente, não é? Eu perdera. Então, não é normal a pessoa falar assim, normalmente, não é? Normalmente, eles usam o tempo composto, né? Tenha perdido, né? Aí vem o futuro do presente do indicativo, do verbo ferir. Vamos ver a pergunta lá. 2. Ninguém se feriu. A palavra destacada corresponde ao verbo ferir. Conjugue o referido verbo aí em dois tempos. No futuro do presente, do modo indicativo. E no futuro do pretérito, do modo indicativo. Vamos ver lá. Aí, futuro do presente. Eu ferirei, tu ferirás, ele ferirá. Nós feriremos, vós ferireis, eles ferirão. Futuro do pretérito do indicativo. Eu feriria, tu feririas, ele feriria. Nós feriríamos, vós feririas, eles feririam. Eles ou elas feririam. Estão conjugados aí nos tempos. Só voltando aqui um pouquinho, né? Então, você vai fazer o quadrinho de todos os tempos do modo indicativo, são 6. Presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. São 6 do indicativo. Do subjuntivo, são 3. Presente, que é aquele que começa com e, com que, né? Que eu ame, que eu cante. O pretérito perfeito é o SS, né? Se eu amasse, se eu partisse. E o futuro, quando eu partir, quando tu partires, quando ele partir, tá? E o modo imperativo só são 2. O modo imperativo afirmativo e o imperativo negativo. E você fazendo aquela tabelinha, conjugando o tempo presente e o presente do indicativo e o presente subjuntivo, aí sem o S formam as segundas pessoas do imperativo afirmativo, o restante você copia igual para formar o imperativo negativo. E aí você não erra nunca, nunca mesmo. Então na prova você conjuga num cantinho assim, a lápis, rapidinho, e aí você consegue acertar todos os tempos, tá? Todos os tempos. Se pedir o valor semântico, estuda lá os valores semânticos. Com certeza vamos pedir, né? O presente é um fato de agora, o pretérito perfeito, né? Um passado concluído, terminado, né? O mais que perfeito, um tempo que depende, um passado que depende de outro passado, tá bom?
Tem mais alguma coisa para revisar? Não, só entender que o tempo, que o verbo admite muitas flexões, não é? O verbo regular é aquele que é conjugado em todos os tempos, que não muda de radical, é o regular. Quando muda o radical, é chamado irregular, né? E essa diferença, tá? E você encontra essa diferença ou no presente do indicativo ou no pretérito perfeito do indicativo. Ele mostra a irregularidade do verbo. Tá certo? É estudar bastante. Ler os livros, né? São 2 livros, as histórias de ficção científica, todas as histórias, se eu não me engano, são 12, e Assassinatos da Rua Morgue, tá? Tem que ler os 2 livros. Eu peço para ler 2 vezes, porque é uma análise. Aí você tem que entender direitinho as histórias, tá certo? Porque ler, tem que ler e entender. Primeiro você faz uma leitura, curte a história, tudo mais. Aí depois você faz uma releitura, já fazendo as suas anotações, fazendo mais a análise direitinho, tá bom? Que é o que o professor pede na história. Então, tudo bem? Então, até a próxima. Boa tarde.